Esse é o vídeo setorial dos bancos da nossa cobertura, os 4 bancões mais os 2 bancos de atacado. A gente vai iniciar com o cenário atual das altas taxas de juros, depois a gente vai pontuar como cada banco performou no trimestre, na sequência a comparação dos principais múltiplos e finalmente a gente vai fechar com o rate de compra ou neutro e o preço-alvo de cada banco. Iniciando com o cenário atual, o otimismo com a queda mais rápida da taxa de juros perdeu força com a desancoragem da inflação, principalmente por um ano eleitoral que traz um fiscal mais frouxo e essa guerra entre os Estados Unidos e o Irã, que fechou o Estreito de Hormuz e trouxe uma pressão muito grande no preço dos combustíveis. Esse cenário faz o Banco Central baixar apenas meio ponto da taxa Selic desde março de 2026. Então a perspectiva daqui para frente é de bastante incerteza. Agora que a gente entendeu um pouco do cenário atual, vamos ver como é que os bancões performaram nesse primeiro trimestre de 2026. O Itaú ele se mantém como o banco com maior rentabilidade entre os bancões e por isso ele cobra um ágio sobre o seu valor patrimonial, diferente dos outros bancos. A gente vai acompanhar no próximo bloco, onde a gente faz o comparativo de múltiplos. A gente vai ver que o PVPA, que é o preço sobre o valor patrimonial do banco Itaú, é quase de 2 vezes, diferente do Santander, do Bradesco e do Banco do Brasil, que tem uma rentabilidade que está sendo bem inferior a histórica e comparando com o Itaú. Então o Itaú ele tem uma competência muito grande em estar precificando esse crédito para o varejo e também para todos os segmentos de crédito que opera. O PDD dele é mais baixo e também o market share, que é a clientela que ele atende é de mais alta renda e essa clientela ela está menos suscetível a esses problemas de aumento de Selic e aumento de inflação que o varejo em geral sofre. O Bradesco teve um bom primeiro trimestre. O gatilho foi a estratégia de listagem da Brad Saúde. Esse movimento ajuda a limpar esses créditos tributários diferidos do seu balanço, os DTAs, liberando esse caixa tangível para a tesouraria render esse valor a Selic, que hoje está em 14,5%. Isso acaba melhorando o ROI estrutural da companhia e abre espaço para o mercado poder especular que talvez ela possa estar abrindo o capital também da Bradesco Seguros, que é outra empresa gigante que está dentro do banco, limpando ainda mais esse capital que poderia ser rentabilizado na tesouraria do banco. No Santander Brasil, o lucro recuou porque o banco optou por trazer os lucros das suas subsidiárias diretamente para o CNPJ principal. Então, por que ele ia fazer isso? Por que ele ia optar pagar mais imposto? Porque da mesma forma que o Bradesco, ele tem esses DTAs no balanço, ele precisa estar queimando eles, limpando esse balanço desses DTAs. Então, essa é uma forma de melhorar o ROI no médio e longo prazo, mas em detrimento disso ele acaba tendo um lucro menor no curto prazo. Mas isso está tudo na estratégia do banco para trazer o seu ROI próximo de 20%, que ele considera ser estrutural, lá próximo de 2028. Então esse é todo um movimento pensado, que onde a empresa acaba prejudicando esse lucro de curto prazo, mas a médio e longo prazo ele almeja estar rentabilizando melhor o capital do banco. Já o Banco do Brasil, o ROI caiu para 7%, o que já era antecipado pelo mercado, mas o que assustou realmente foi o corte no seu guidance. O cenário no agro ainda piorou, exigindo uma revisão nas projeções de lucro. Então ele fez um corte de mais de 17% do que ele esperava ter de lucro em 2026. Além dos bancões na nossa cobertura, a gente também cobre os 2 bancos que são mais focados em atacado, como o BTG e o Banco ABC. O Banco BTG conseguiu entregar um ROI impressionante de 26% no trimestre. O seu modelo diversificado possui 7 unidades de negócio, enquanto esse banco de investimento está enfrentando bastante dificuldade com o mercado com uma Selic em 14,5%, que dificulta os negócios. O outro segmento de administração de ativos brilhou, conseguindo entregar essa performance muito boa. Já o Banco ABC viu seu ROI cair para 13,5% no trimestre, sendo esse principal ofensor o resultado ruim no banco de investimento. Assim como aconteceu no BTG Pactual, ele está sendo bastante impactado por essa taxa de juros de 14,5%. Mas diferente do BTG, esse banco ele não está diversificado, então a sua principal linha de receita está na
concessão de crédito para grandes empresas e médias empresas. Então isso acaba impactando o resultado do banco, enquanto o BTG ele está mais diversificado e consegue compensar essa queda nesse segmento. Se esse vídeo está te ajudando a entender melhor os resultados dessas empresas, segue o canal no botão aqui embaixo, junto com o link para assinar a carteira Valor. Agora que a gente cobriu o resumo do resultado do primeiro trimestre de cada uma dessa empresa, na sequência a gente vai ter o comparativo dos múltiplos. Começando com o indicador do ROI, que é o mais importante para analisar os bancos. Então, o Bradesco conseguiu entregar 15% em 2025. A gente está projetando que ele se mantém em 15% em 26. 27 ele passa para 16%. Esperamos que em 2028 ele normalize em 17%. Mas muitos ainda imaginam que o banco poderia chegar a 18% ou 19%, dada a nova estratégia do banco está liberando essas listagens, como a Bright Saúde, o que poderia acontecer com o Bradesco Seguros e poderia aumentar essa rentabilidade a médio e longo prazo. O Santander conseguiu entregar 17% em 2025. Em 2026, a gente projeta uma leve queda baseada nessa nova estratégia da companhia para, no curto prazo, queimar esses DTAs que estão no balanço, como a gente falou há pouco. E a 27 a gente já vê uma melhora para 17% e 28, 29 voltando a 20%, que seria um ROI estrutural para o banco. O Banco do Brasil é o que mais sofreu no curto prazo. A gente vê que em 2025, por conta dessa forte carteira do agro, em 25 ele entregou um ROI de 11%, em 26, 11%, e em 27 a gente já vê uma melhora para 13%, se encaminhando gradualmente ano a ano para voltar ali num ROI estrutural de cerca de 17% para o banco. E a gente vê o Itaú performando em 2025 com um ROI de 22% e a gente mantém esse 22% daqui para frente. Muitas casas já colocam o Itaú com um ROI de 24% estrutural. Eu prefiro manter um tom mais conservador e manter a 22%. E se porventura o banco conseguir entregar um ROI de 24%, perpetuando isso para o futuro, a gente acaba ajustando a nossa modelagem. Mas eu prefiro usar o conservadorismo agora para manter uma margem de segurança para o investidor. E a gente também vê o Banco BTG Pactual entregando uma margem bastante alta de 24% e 25%. Em 26 a gente projeta em 25% e 27 a gente projeta em 24% e mantendo essa margem de 24%, 2 pontos acima do Itaú. Por que 2 pontos acima do Itaú? Porque a estrutura hoje, a diversificação de segmentos do BTG é um pouco diferente do Itaú. Ele consegue ter uma alavancagem operacional um pouco maior, porque ele não depende tanto da sua concessão de crédito para poder subir receita. A unidade de administração de ativos está muito forte e ela consegue criar uma escala muito grande. Então, por isso, a gente coloca um ROI um pouco maior para o BTG Pactual. E o Banco ABC é o que mais tem sofrido com esse cenário de Selic alta, porque estruturalmente a gente vê o Banco ABC entregando um ROI próximo a 16%, e isso acaba sendo quase colado hoje no custo de capital. Então a gente vai ver mais para frente que o quê? Conforme o banco consegue rentabilizar mais nesse ROI em cima do patrimônio que tem, o mercado ele vai pagar um múltiplo de preço sobre o lucro, ou o preço sobre o valor patrimonial muito maior, ele vai criando um prêmio. E quanto mais próximo do custo de capital, o banco acaba não criando valor econômico. Ele, no balanço ele dá lucro, mas valor econômico ele não cria, porque se o custo de capital fica próximo de 15% e o ROI é próximo disso, o valor econômico é praticamente zero. Agora a gente vai para o preço sobre o lucro. Em vez do o preço sobre o lucro do Bradesco em 2025 girou em torno de 7,8%, em 26 ele acaba caindo um pouco, e em 27 ele cai mais um pouco. Por que essa projeção do preço-lucro acaba caindo? Porque conforme o ROI
ele vai aumentando ao longo dos anos, o preço da ação começa a ficar mais barata. E quanto mais a empresa mantém um ROI estável, mais o preço sobre o lucro acaba estabilizando e não ficando tão descontado. Então, a gente vê, por isso que a gente vê essa diferença tão grande nos três principais bancos que a gente está dando compra, Bradesco, Santander e Banco do Brasil. A gente vê isso ainda mais forte no Banco do Brasil, 7 vezes em 25, 5 em 2026 e 4,1 em 2027. Então, o banco vai melhorando o seu ROI, isso vai barateando a empresa para o futuro. Mas, historicamente, o Banco do Brasil ele sempre teve um desconto maior entre os incumbentes. Os incumbentes são o Banco do Brasil, Bradesco, Santander e Itaú. Então, isso é uma questão histórica que se manteve. Agora, se é justo ou não, não cabe a mim defender. Eu acredito que seja injusto, mas o mercado é soberano e ele que decide. E a gente vê aqui o Itaú, os múltiplos de PL maiores, justamente porque o ROI é maior, então o múltiplo precificado ele vai ser sempre superior à medida que ele entrega um ROI maior, o PL ele vai se ajustando a esse múltiplo. Então, por isso que o banco entregando um ROI maior, ele tem uma dupla reprecificação que é falado. Então, o que, que acontece? O PL estica, ou seja, o banco, em vez de pagar 6, 7 vezes pelo banco, acaba pagando 9 ou 10, e ao mesmo tempo o ROI ele rentabiliza mais esse lucro por ação. E a gente consegue ver que o BTG Pactual é o que tem o PL mais esticado, justamente porque tem um ROI maior. Então, aqui é um PL de quase 13 vezes 2025, de 2026 gira do próximo de 10, e 2027 ele acaba um desconto pequeno, justamente porque o ROI é muito alto e muito acima do custo de capital. E o Banco ABC, a gente vê também tendo um desconto bastante alto, justamente porque o ROI estrutural dele gira em torno de 16% e provavelmente deve se manter assim, a não ser que o banco mexa em alguma estratégia, como fez o Banco BTG, trazendo outros segmentos de receita, o que vai acabar criando uma diversificação e protegendo o balanço do banco quando existem ciclos de crédito. Agora a gente chega no múltiplo PVPA, que é o preço sobre o valor patrimonial. Então a gente vê como o ROI ele desencadeia a valorização ou desconto desse múltiplo. Então a gente começa pelo Bradesco, quando a empresa atinge mais ou menos um ROI próximo ao custo de capital, o preço, o valor patrimonial fica próximo de 1, ou seja, o mercado está pagando uma vez esse valor patrimonial justamente porque ele está criando um pouco zero ou um pouco acima do valor econômico. Então, quanto mais ele cria valor econômico, mais esse múltiplo ele vai ganhar um prêmio sobre ele. Então, aqui ele se mantém estável. Santander praticamente na mesma linha que o Bradesco, ele está basicamente na mesma situação, querendo criar cada vez mais um prêmio acima desse valor patrimonial, e a gente vê aqui escancarado esse desconto no Banco do Brasil, como esse desconto acaba se perpetuando justamente por aquilo que a gente conversou anteriormente, essa posição da União como sociedade mista, como sócio do banco, acaba tendo um desconto no mercado sobre esse múltiplo, e a melhora do ROI também faz aumentar esse desconto. Então, são esses dois fatores que aumentam o desconto para o Banco do Brasil. E Itaú, a gente vê como o ROI é bastante superior aos demais incumbentes, então a gente vê, enquanto o Banco Bradesco está projetado para 2026 um PVPA de uma vez, ou seja, pagando uma vez o seu valor patrimonial, o Itaú está pagando duas vezes. Então, esse prêmio ele se traduz aqui. E o BTG Pactual ainda maior, porque enquanto o Itaú está entregando um ROI ali que a gente projeta em 22%, 23%, a gente projeta o BTG Pactual para 24%, para 25%. Então, esse ganho vai ser ainda maior. E no Banco ABC, a gente também vê um desconto sobre o valor patrimonial pagando 0,8 vezes, ou seja, o mercado está pagando 80 centavos por cada real de valor patrimonial. E aqui a gente acaba fechando esse múltiplo com dividend yield.
esse dividendo ele é pago como uma fração do lucro da empresa. Então, se o lucro for R$ 1 por ação e o payout for 50%, você ganha 50 centavos. Se o payout for 70, você ganha 70 centavos. Essa é a dinâmica. E no mercado financeiro, o que faz variar esse payout? Justamente o ciclo de crédito, ou seja, conforme a taxa Selic aumente, o ciclo de crédito está mais restritivo. Isso faz o banco fazer crescer menos a sua carteira de crédito, porque a inadimplência ela costuma aumentar durante esses eventos de alta da Selic. E quando o cenário muda, geralmente o payout também acaba diminuindo, porque o mercado está melhor para emprestar dinheiro, menos inadimplência, o banco quer crescer a carteira de crédito e ele tem mais capital para isso. Então, o payout que estava ali 60%, 70%, provavelmente vai cair para 30%, 40%. Então, o banco vai estar sempre ponderando isso. O que cria mais valor? Eu devolver esse dinheiro para o acionista ou reter esse valor e emprestar e fazer o meu lucro aumentar. Então, esse é sempre o fator. E em 2025, a gente precisa ter um filtro aqui, a gente vê dividend yields bastante altos aqui, ó, Bradesco, Itaú, até o Banco ABC, porque passou essa nova legislação da taxação dos dividendos. Isso fez o banco tentar entregar e pagar todos os dividendos que ele conseguia nessa janela, principalmente para ele não ser tributado. Então, esses valores aqui provavelmente não vão se repetir, então tem que existir um filtro na cabeça do investidor. E agora, finalmente, a gente vai chegar no veredito final para as 6 empresas da nossa cobertura: compra, venda, neutro e o seu preço-alvo. Iniciando com o Bradesco, recomendamos compra para o banco com preço-alvo de R$ 22. A empresa conseguiu entregar um ROI de quase 16%, superando seu custo de capital, e a listagem da Brad Saúde abre espaço para uma futura listagem da Bradesco Seguros, limpando ainda mais o seu capital. Recomendamos compra para o Santander com preço-alvo de R$ 19. O foco está na retomada da rentabilidade em 20% até 2029 e o ganho virá da sua eficiência no projeto Gravity, um fundo tradicional e linhas de crédito mais colaterizadas, ou seja, com garantias reais. Recomendamos compra para o Banco do Brasil com preço-alvo de R$ 24. A volatilidade atual pelo agro é puramente cíclica e temporária. No médio prazo, o ROI do banco deve superar o seu custo de capital e o payout deve voltar para o histórico de 40% ou 45%, entregando um dividend yield para o investidor bastante satisfatório. A nossa recomendação é neutra para o Itaú, com preço-alvo de R$ 39. A liderança é incontestável e a eficiência histórica é impecável, porém o preço de tela atual já reflete esse cenário perfeito, eliminando totalmente a margem de segurança para entrar na ação. A recomendação é neutra para o Banco BTG Pactual, com preço-alvo de R$ 50. Exatamente como o Itaú, o mercado já precifica uma operação excelente com ROI muito acima do mercado, eliminando toda a margem de segurança da ação. E finalizando com uma recomendação neutra para o Banco ABC, com preço-alvo de R$ 28. Diferente do Itaú ou Banco BTG, o banco parece ainda descontado frente aos seus múltiplos, mas infelizmente o seu ROI estrutural parece ainda muito baixo, perto de um custo de capital próximo de 15%. Se essa análise foi útil e você quer baixar esse relatório completo em PDF, além de ter acesso a todas as nossas teses de investimento, o link para assinar a carteira Valor está na descrição do vídeo. Obrigado e até a próxima!